Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo então é destinado para todos aqueles que são interlocutores dos grêmios estudantis da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Esse ano começou com todo o vapor, os processos acontecendo, as formações, e no meio disso tudo a gente acabou que teve que interromper devido ao processo do coronavírus, né? Essa pandemia terrível que está aterrorizando aí a gente. Espero que logo tudo isso passe. Bom, mas a vida continua, o ano letivo continua e as ações dentro do possível também precisam continuar. Então, recentemente a gente encaminhou para vocês um pedido de levantamento de quais escolas conseguiram realizar o processo eleitoral. Outras, né, infelizmente, dentro do cronograma que estávamos, não foi possível, mas enfim. A orientação que a gente recebeu da diretoria de ensino e já encaminhou para a escola é a seguinte: onde o Grêmio Estudantil foi instituído em 2020, há um procedimento que precisa ser inserido na sede, e aí eu quero explorar um pouquinho isso com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, né? E quem não conseguiu realizar o processo eleitoral, a Secretaria da Educação faz uma orientação para que a gestão democrática, o colegiado do Grêmio Estudantil não fique parado. A sugestão que vem é da recondução da diretoria gremista de 2019, né? Então, há todo um processo democrático que envolve isso e a gente precisa respeitar também o isolamento social. Então, a orientação é que a equipe gestora, os interlocutores, entrem em contato com a diretoria gremista do passado para verificar quem permanece e quem permanece se aceita continuar o mandato até que aconteça a próxima eleição. Esse processo ele precisa ser respeitando, né, todo o isolamento social, porque o vírus está proliferando e a gente precisa ficar em casa, precisa respeitar isso para a gente tentar estancar essa terrível disseminação. Então, as orientações precisam ser executadas na medida do possível, com todo cuidado e com todo respeito ao processo democrático, ok? Assim que vocês conseguirem desenvolver as orientações e sugestões desse documento que foi encaminhado, ou seja, de conversar com essa diretoria gremista do passado e convidá-los a permanecerem membros, né, do Grêmio Estudantil até a próxima eleição, isso vai fazer com que o movimento democrático permaneça, né, que a gente tenha uma representatividade acontecendo aí nesse período. Vamos conversar um pouco sobre isso. O primeiro passo que a gente precisa seguir é entender que todo o processo é realizado dentro da Secretaria Escolar Digital. Então, é preciso entrar na sede e quem tem o perfil para fazer a inserção dessa informação na sede é o login e senha do diretor de escola, ok? Então, a diretoria de ensino encaminhou dois procedimentos. O primeiro procedimento vai para as escolas que conseguiram realizar o processo eleitoral antes dessa pandemia, né? Bom, as escolas que foram listadas lá no documento precisam, se ainda não fizeram isso, inserir o nome desses estudantes lá na sede para que no final eles tenham a emissão do certificado do mandato deles de 2020. O procedimento é muito fácil, né? Vamos passar aqui o passo a passo para que a gente não tenha nenhuma dúvida. Primeiro passo, vai selecionar lá no menu Grêmio Estudantil, no submenu consultar, vincular aluno ao Grêmio Estudantil. Após a realização disso, é necessário, então, fazer uma pesquisa. E lá nesse campo pesquisa, vocês vão selecionar os alunos, né, por meio do RA, do estudante, para fazer a vinculação dele nessa diretoria, então, que foi composta após o processo eleitoral que aconteceu no ano de 2020. Vale destacar que todo esse passo a passo serve também
para o que nós vamos conversar depois sobre os alunos que podem vir a ser reconduzidos, tá ok? Bom, em continuidade, o quarto passo diz o seguinte: conforme a imagem abaixo, o aluno vinculado aparece como selecionado para o Grêmio Estudantil. Então, vocês vão estar selecionando os meninos, né, que fizeram a composição dessa nova diretoria gremista e vão vinculando. Quando você dá a salvar, já está salvo. Voltar, já está salvo automaticamente. Agora, o que acontece? As escolas que não conseguiram realizar o processo eleitoral, o pessoal lá da SEDUC, né, os responsáveis pelos colegiados, relendo os estatutos, relendo todos os documentos orientadores, a que conclusão que se chegou? Na verdade, a diretoria gremista de 2019, ela tem vigência até que seja feito um novo processo eleitoral, né? Então, toda a sugestão que está sendo feita aqui, na verdade, ela vai ao encontro do princípio de que a diretoria gremista vigente tem validade até a posse da próxima diretoria gremista. No entanto, há um cuidado de garantir para esses estudantes que estão tendo a possibilidade de ter o mandato renovado para 2020, a emissão de certificados desse período. Então, já num passado não muito distante, foi encaminhada para a escola a orientação de que todos os estudantes do mandato de 2019 podem ter a emissão do certificado de participação da diretoria gremista. Então, quem ainda não fez isso também, por favor, já pode providenciar a emissão desse documento para os meninos, né? É importante, às vezes, até mesmo para eles colocarem no currículo deles, né? Que é uma participação muito interessante na escola. Os alunos que eram do ano de 2019 e que não estão mais na escola, exemplo, eram da terceira série do ensino médio ou foram transferidos para outras unidades escolares, esses não tem como, né? A gente está fazendo a sugestão de prolongar o mandato de 2019. Então, se esse for o cenário na sua unidade escolar, seria interessante que a lista de suplente corresse. Ah, Érica, mas na minha escola já houve um esvaziamento completo no ano passado, a gente já correu toda a lista de suplentes e tudo mais. Então, se esse for o cenário, a gente tem uma outra sugestão, né, para que a gente possa garantir o máximo de pessoas possíveis participando desse formato para o Grêmio de 2020. Então, se fazendo uso dos suplentes não for possível, vai tentar fazer o uso do representante de classe, né? Lembrar que este foi aclamado pelos pares da classe nos primeiros dias letivos de 2020, né? E eles formam o conselho do Grêmio, que está lá tudo previsto no nosso estatuto. Então, o que acontece? Todo esse processo vai ser conversado, precisa explicar com transparência, né, para esses meninos o que está acontecendo, que esses membros da diretoria de 2019 passam a compor a diretoria gremista de 2020 até que aconteça a próxima eleição, ok? Bom, esclarecido tudo isso, encontrando tudo isso, o que é preciso acontecer? O registro na ata com todas essas alterações. Por quê? Porque o processo todo tem que ser transparente. E quando as aulas voltarem, isso vai precisar ser apresentado na Assembleia e também registrado. Então, olha lá, fica esclarecido que ao retornarem às aulas presenciais, a equipe gestora chamará uma Assembleia dos alunos, como que é previsto já no Estatuto do Grêmio, que decidirá pela manutenção da equipe composta, na excepcionalidade ou pela organização imediata de uma nova eleição para a composição da diretoria gremista de 2020. Então, quando voltar às aulas, essa Assembleia vai ser reunida e aí vai decidir se ainda vale a pena fazer uma nova eleição
ou se isso fica até o próximo processo. Nesse caso, a equipe composta, ela vai perder a sua função imediatamente na hora que acontecer a posse da nova diretoria. Bom, a gente precisa entender que todos os membros, né, que forem definidos como diretoria gremista em 2020, né, dentro desse processo de diálogo e de democratização, eles precisam ser inseridos na sede. Então, todos aqueles passos que nós estávamos, né, passando ali no começo desse vídeo, eles servem para a inserção desses estudantes que toparem dar continuidade nessa diretoria. Então, eles precisam ser novamente vinculados na sede. Por quê? Porque lá naquela vinculação do ano passado, eles vão ter direito ao certificado de 2019. Nessa nova vinculação, eles terão direito ao certificado para o período de 2020, porque eles estão fazendo parte agora de uma nova diretoria gremista, ok? A gente já encaminhou no começo da pandemia o boletim Coped número 10, e é muito importante a gente resgatar aqui que tudo isso que está sendo orientado é para ser realizado de forma não presencial. Nós temos que obedecer todas as restrições, né, do isolamento social, porque a gente não pode fomentar a transmissão da Covid-19. Então, todo esse processo que nós estamos orientando é para se pensar na realização, na possibilidade da realização do processo à distância, por WhatsApp, por telefone, por chamadas e tudo mais. Como eu já disse, tudo é muito importante ficar registrado em ata, e a secretaria também orienta que as atas sejam inseridas lá na sede. E aqui também tem um passo a passo como é que é feito para fazer o cadastro e a consulta das atas. Lá na pasta Grêmio Estudantil, atas. Esses registros são muito importantes, né, pessoal? Porque lá na frente, no futuro, a gente tem um registro das coisas que aconteceram, né? O Grêmio Estudantil, ele tem um histórico na unidade escolar. No segundo passo, vai selecionar o tipo de pesquisa e vai preencher com as informações necessárias. E aí, clicar em pesquisar e a gente cai lá na Assembleia Geral, na eleição, na posse, na reunião. Então, é preciso fazer a inserção desses documentos lá na sede. Para finalizar, a gente faz o upload da ata. Primeiro deve-se fazer o download na pesquisa. Após preencher os campos da ata, fazer o upload do arquivo e cadastrar ata. E aí, você coloca o nome da ata, faz a seleção do arquivo, salva. Pressupõe-se, então, que o arquivo subiu. Bom, era isso, né, que a gente tinha para conversar. E espero que o tutorial tenha sido útil e ajudado. Bom, pessoal, os procedimentos são esses. Caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato conosco. A diretoria de ensino tem representantes, né, para o Grêmio Estudantil. Eu sou uma delas que vim aqui com esse vídeo trazer a mensagem para vocês, mas no núcleo pedagógico a gente também tem o PCNP Paulo Rogério, Paulinho, meu parceiro. Na supervisão a gente tem o Manuel e a Rosângela, que são os supervisores responsáveis por essa pasta. Então, estamos juntos. Lembrando, a gente precisa ficar em casa e a gente precisa respeitar esse processo democrático na escola. Então, tudo com muito cuidado, tudo com muita cautela, para a gente não ferir, né, todo esse processo, porque é importante que a gente respeite tudo isso. Um grande abraço para todos, fiquem em paz.